Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre a origem da sociologia. Quando ela surgiu, qual foi o contexto histórico e social para a origem da sociologia. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, a palavra sociologia ela já é bem clara, né? Sócio de sociedade, logia, que significa estudo. Então, a sociologia é o estudo da sociedade. A sociologia ela só vai ser considerada ciência no século XIX. Portanto, a sociologia é uma ciência nova, né? Ela não tem muito tempo. Qual foi o contexto histórico, o contexto social que levou à origem da sociologia? Com a modernidade, depois aí do século XVI, a gente teve o Iluminismo, 1650 a 1800, que foi um movimento intelectual e filosófico que elegeu a razão como a principal forma de explicação da realidade. Então, o iluminismo, né, de luz, essa luz é a luz da razão. Então, o homem moderno, ele começa a pensar que a razão, ela iria desmistificar, explicar todos os mistérios da natureza. Depois, a gente tem a Revolução Francesa, em 1789. O nome já está bem claro, né? A Revolução Francesa, então, que ocorreu na França, ela marca o fim da monarquia, né? A Revolução Francesa foi a queda da monarquia, o fim do direito divino. O que significa isso? A realeza era considerada um poder dado por Deus, né? Rapidamente aí tem uma explicação que diz que Deus fez Adão e Eva e teria dado a Adão o poder de governar os homens, e as famílias reais, a nobreza, elas eram herdeiras de Adão, né? Então se considerava o poder real, né, do rei como poderes dados por Deus. Com a Revolução Francesa marca o fim das monarquias. O lema da Revolução Francesa é igualdade e fraternidade. Começa a se buscar aí a igualdade entre os homens. Razão mais explicações religiosas. Então, cada vez mais na modernidade, o homem começa a acreditar no poder da razão como meio pelo qual explicaria aí todos os fenômenos da natureza. E a gente vai ter o que? Mudanças políticas. Então, com o fim da monarquia, a gente vai ter aí os Estados-nações. A unificação dos países na Europa. Então, há toda uma mudança aí política. E tem a primeira Revolução Industrial em 1750. A 1850, a primeira Revolução Industrial, ela mudou aí, né, a realidade social na Europa. Então ela é caracterizada pelo uso da tecnologia. O homem começa a usar a máquina no processo de produção, a acumulação de capital pela burguesia, a burguesia que saiu lá dos servos na Idade Média, no período feudal, né? Ele é a ascensão com a Revolução Industrial da burguesia, que saiu do grupo dos servos, o acúmulo do capital, né? O acúmulo de riquezas, o domínio inglês, porque a Revolução Industrial foi na Inglaterra, então a Inglaterra ela começa a exercer uma influência aí entre os países, né? Ela começa a influenciar nos outros países.
a gente tem um êxodo rural. O que significa isso? Com a Revolução Industrial, as pessoas deixam o campo, deixam a zona rural e elas vão para as cidades. Então, com a Revolução Industrial foi o período pelo qual as cidades na Europa elas começam a ficar inchadas. Com isso, a gente vai ter todos os problemas sociais. Então, problema de saneamento básico, problema de violência, falta de infraestrutura. Com a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, as crianças trabalhavam nas fábricas, né? E o trabalhador ele não tinha quase que direito nenhum. A Revolução Industrial ela também marca o capitalismo, né? Ela deu origem para o capitalismo que a gente tem hoje. Esse capitalismo ele é pautado pelo quê? Pela propriedade privada dos meios de produção. Quem é o capitalista? O capitalista é o dono dos meios de produção, né? Ele é o dono. Mas divisão técnica e social do trabalho. Então, com a Revolução Industrial, o trabalho ele passa por uma divisão do trabalho. Então, se na Idade Média, no período feudal, o artesão ele fazia todo o processo de produção, com a Revolução Industrial, a produção passa a ser dividida em partes, né? Então, vamos supor fazer uma porta. Então, você vai ter um que vai cortar madeira, você vai ter outro que vai lixar a madeira, você vai ter outro que vai passar o verniz, né? Então o trabalho passa a ser dividido. Quem são os pais da sociologia? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses primeiros sociólogos, eles pensavam em uma ciência que fosse capaz de dar solução para os problemas sociais de sua época. Então, com essas transformações sociais, lá com o Iluminismo, com a Revolução Francesa e por fim com a Revolução Industrial, a sociedade ela muda, né, literalmente aí, e há problemas sociais. Então, esses primeiros sociólogos eles pensavam em uma ciência, no caso a sociologia, que fosse capaz de dar soluções, de encontrar soluções para todos os problemas ocorridos aí com as mudanças sociais. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Valeu e até o próximo encontro. Tchau!